elo espiritual do maligno atuando naquele cenário que a gente não consegue ver. E nós vamos conseguir resolver essas situações, essas questões, através da presença bendita de Cristo em meio à nossa vida. Depressão tem jeito? Tem. Se eu falar que não, estou mentindo. Tem. Eu preciso querer sair do estágio de depressão que estou, me recorrer a Cristo, buscar as armas que Paulo deixou a nós, porque Paulo disse que nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para desfazer as obras espirituais do reino maligno. Então tem jeito de depressão. Glória a Deus. Claro que tem. Até a morte, a gente fala, até para a morte tem. A morte tem jeito sim, é só aceitar Jesus, porque o homem não foi feito para morrer, morre por consequência do pecado. Até a morte tem jeito. A morte para nós é mais do que o passaporte. Capota aqui, levanta o carro lá e está com o pai. Para nós tem jeito. A esfera aqui ela é espiritual, irmãos. E eu passei a perceber isso. Existem situações na nossa vida que elas são terrenas. Deus me dá sabedoria, como fazer, que direção tomar. Mas porém, se você chegar num ponto e ver que você não consegue enxergar, que não está vendo, é o espiritual. Entramos pela receita que Jesus ensinou aqui, ó, pela oração e do jejum, porque aí sim, o campo vai partir em retirada, vai espumar, vai ranger os dentes, mas vai ter que sair, porque aos pés de Jesus, demônio se prostra, adora e glorifica o nome daquele que vive e que reina para Deus. Deus abençoe os irmãos de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar já pelas ofertas também, já pela palavra do Senhor, né? Deus maravilhoso, glória a Deus. O mistério é grande, igreja, né? Como o irmão disse, nós temos que estar numa dimensão espiritual bem preparada. Porque a gente que ora, né, muitas das vezes nós oramos pelas pessoas, muitos têm procurado as nossas vidas para estar orando, e são situações muito delicadas, temos que estar preparados, né? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Vamos orar pelas ofertas e já vamos passar para a palavra. Glória a Deus. Deus é tremendo. Aleluia, Jesus. Convidar aí o presbítero Paulo Mora para trazer uma palavra profunda dentro desse ensinamento aí para nós, né, irmão Paulo, para que possamos adquirir mais conhecimento, né? Deus dá para uns, transmitir para outros, e é assim que Deus faz. Deus é maravilhoso, né? Vem que já vou orar pela tua vida também, que você vai trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Papai maravilhoso, eu quero apresentar a Ti, ó Deus querido, essa Peço hoje, teu servo, da tua graça, da sua vida, usa como canal de bênção, para transmitir essa Papai, palavra aqueles também que não nosso puderam coração, contribuir, Senhor, da mesma maneira, papai. nossas vidas. Eu apresento a eles a Ti, Senhor amado. Papai maravilhoso, que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, os teus filhos, de forma poderosa. Que o Senhor venha abençoar eles, papai amado, com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que eles venham, Senhor amado, ser próspero, ser abençoado, ser cheio, papai, da tua graça. Que as portas venham estar sempre abertas, Senhor, para o teu povo. E que se elas estiverem fechadas, Senhor, a partir desse momento, que o Senhor entra com providência de porta aberta, Pai. Que o Senhor abençoe o celeiro do teu povo. Abençoe o lar do teu povo, em nome de Jesus. Também, Senhor amado, já quero, Senhor, apresentar a Ti, ó Deus querido, a vida, Senhor, do meu esposo nessa tarde, que vai estar trazendo, Senhor, a Tua palavra, que vai estar sendo, Senhor, canal de bênção para a Tua igreja. Senhor, usa o Teu filho nessa tarde, Senhor. Papai, aquilo que o Senhor deu, Senhor, nessa tarde, que seja entregue, Pai, para o Teu povo.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja amada, paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, é motivo de grande alegria poder estar nessa tarde reunido com os irmãos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da nossa diaconisa, nossa irmã Luz, que está na frente desse trabalho, com motivo de força maior. Ela não pôde estar presente, mas está aqui nossa amada Ivete, que está sempre aqui, firme, minha esposa, nossa irmã Zuleide. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, louvo a Deus também pela vida do meu amigo, presbítero Paulo, que esteve aqui viajando, levando a palavra para aquele lugar. Eu tenho certeza que foi bênção de Deus ali naquele lugar para muitas vidas, assim como tem sido bênção de Deus para a nossa vida. Queridos, eu quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor Washington Guimarães, que pelo fato de ele não estar aqui, mas ele tem acompanhado esse trabalho, que é um trabalho onde as servas do Senhor, as ungidas do Senhor, têm se reunido para orar pelo ministério, para orar pela igreja do Senhor e por todos aqueles que têm recorrido a uma palavra de oração, a palavra de conselho. E nessa tarde, meus queridos, eu quero convidar a igreja do Senhor para que possamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Meus irmãos, eu estava em casa meditando e o Senhor estava me direcionando para o caminho do propósito da unção. E quando a minha esposa começou a me falar de Davi, eu falei, mas eu não falei nada com ela. Como é que ela está falando essas coisas nessa tarde, neste lugar? Eu não conversei com ela, mas por que ela está falando dessa maneira? Aí, meus queridos, eu entendo que o Espírito Santo é que dirige. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que dirige a minha, a tua, as nossas vidas. Então, queridos, nessa tarde eu quero que a igreja do Senhor, por gentileza, acompanhe comigo. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, que nos diz assim. Todos acharam, queridos? Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Verso de número 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Meus irmãos, ainda verso de número 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Rama. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, podemos assentar. Irmãos amados, olhando para as Sagradas Escrituras, quando nos deparamos com esse texto de 1 Samuel, nós vemos aqui, queridos, a forma maravilhosa como Deus se levanta para mudar a história de alguém que não tem história. Como Deus se levanta para mudar a vida de alguém que não tinha uma vida verdadeiramente, uma vida com propósito específico para uma determinada obra, para um determinado projeto.
Queridos, quando nós olhamos para a vida do rei Saul, nós vemos que Saul ele foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia nos diz que o povo de Deus, o povo de Israel, olha para as outras nações e começa a desejar o que tinham as outras nações. A Bíblia vai dizer que Saul é fruto de uma petição sem sabedoria, uma petição sem propósito do povo de Israel, uma vez que eles imitavam as nações. E a Bíblia vai dizer que, a Bíblia nos diz que Deus atendeu a oração do povo, colocando Saul como rei de Israel. Queridos, é necessário que nós venhamos entender que nem tudo que nós colocamos diante da presença de Deus é a vontade de Deus. Nós temos que aprender a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, isto que eu preciso, Senhor, isto que eu quero, Senhor, isto que eu estou buscando é a tua vontade para a minha vida. Isso que eu estou querendo fazer é a vontade do Senhor para mim hoje. Nós devemos, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, apresentar a Deus e perguntar ao Senhor: Pai, é isto que o Senhor verdadeiramente tem para mim? Isso que eu estou pedindo para o Senhor, será que vai ser algo que vai trazer benefício para mim? É algo que vai trazer, por assim dizer, bênção? Ou é algo que pode até mesmo trazer maldição? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus queridos, a Bíblia diz que Israel invejou os outros povos e buscaram um rei. E aí Samuel, o profeta do Senhor, é abordado pelo povo de Israel quando suplica e diz: olha, nós queremos um rei. E agora Samuel, entristecido, vai diante do Senhor, presbítero Paulo, meu amado e querido irmão, e apresenta aquela petição do povo, dizendo: Senhor, o povo está pedindo um rei, como as outras nações. E Deus diz para Samuel: diga para o povo que eu sou o vosso rei. Querido, coisa maravilhosa é quando eu e você temos o Senhor como nosso rei. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, Deus, como rei, removeu o povo para a terra prometida. Quando eles estavam no deserto, a Bíblia nos diz que não lhe faltou o alimento, porque Deus era o seu rei. A Bíblia diz que quando eles estavam no deserto, as suas roupas não se rasgaram, porque Deus era o seu rei. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam atravessando o mar vermelho, as águas não submergiram, porque Deus era o seu rei. Se você olhar para o livro de Daniel, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele foi lançado na cova dos leões, os leões não tiveram condição de tocar, porque Deus era o rei de Daniel. Queridos, então nós temos muitas situações onde a palavra do Senhor expressa que o povo de Deus não deve invejar os outros povos. Nós não podemos desejar o que os outros povos têm. Nós temos um Deus mais do que suficiente. A palavra do Senhor diz que é aquele que provê na minha, na tua, na nossa vida. O que é que eu preciso para hoje? Deus pode prover. Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Deus é o nosso rei. Mas Israel não entendia o propósito de Deus na vida deles. E Samuel, entristecido, leva aquela petição a Deus e Deus diz: então eu vou prover um rei para eles. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei chamado Saul, ele foi um problema na vida de Israel. Aquele rei Saul, ele foi uma vergonha para Israel. Aquele rei Saul, ele foi um problema terrível
na vida de Israel, por causa de uma petição sem propósito, por causa de uma oração sem propósito. O Espírito Santo me impulsiona nessa tarde para te perguntar: de que forma você tem orado ao Senhor? Qual tem sido o propósito da sua oração? Como você tem pedido algo ao Senhor? Para que você tem pedido algo ao Senhor? Qual que é a sua intenção quando você pede algo para o Senhor? Seria para mostrar para alguém? Seria para a glória de Deus? Seria para a tua própria glória? Seria para que alguém veja o que Deus está fazendo? Ou seria para você se engrandecer e dizer: eu posso, eu faço, eu aconteço? Não, queridos. Nós temos que ter um propósito em tudo que nós colocamos diante da presença de Deus e não arredarmos os nossos pés daquele propósito. Agora o povo, quando começou a passar por problema, Deus agora triste, porque Deus rejeitara a Saul, Deus manda o profeta novamente e na casa de Jessé. E diz para ele: olha, vai até a casa de Jessé, porque ali sim eu tenho me provido de um rei. E agora Samuel, muito assustado, porque Saul não era brincadeira, Samuel disse: Senhor, é o seguinte, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chegando ali, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Jessé traz os seus filhos, os mais bonitos, os mais simpáticos, os mais inteligentes, por assim dizer. Mas a Bíblia nos diz que Deus não vê como vê o homem. A Bíblia nos diz que Deus não opera de forma que nós venhamos entender que aquela operação é conforme a nossa vontade, não. O que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós olhamos a aparência: olha, o irmão é uma bênção, a irmã é uma querida. Deus conhece o profundo de cada coração. Estes dias nós tivemos uma tragédia. Estávamos aqui na igreja e o Senhor, Ele deu uma revelação que havia um caixão na igreja. E aí uma das irmãs perguntou: irmão, o que vem a ser isso? Falei: irmã, nós não sabemos. Tem revelações que Deus dá que o Senhor não nos permite ter aquele discernimento exato. Porque muitas das vezes, na nossa simplicidade, na nossa falta de sabedoria, nós vamos divulgar aquilo. E aquilo de repente pode trazer escândalo, pode trazer tristeza, pode trazer angústia, pode trazer dor. Então, queridos, ao ouvirmos aquela palavra, começamos a orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, o que é que está acontecendo? Por que isso que o Senhor mostrou? O que é que está acontecendo? E começamos a orar, queridos, e pedir ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia. E que o Senhor tivesse misericórdia. E começamos a orar, presbítero Paulo, pela nossa família, pelos amigos, pelos irmãos, pelos pastores amigos, pelos amigos de ministério, pedindo para Deus misericórdia. Aí quando foi, queridos, esta semana, recebemos uma notícia de um pastor amigo nosso, dizendo: irmão José, nós estamos muito contristados e abalados. Falei: por quê, querido? É que um familiar próximo nosso foi achado num canavial e já havia alguns dias ali. Não se sabe o que realmente aconteceu, por que ocorreu aquela situação.
E aí, queridos, quando fomos orar e entender a situação, a gente veio depois entender por que o Senhor deu aquela visão, por que Deus mostrou aquele algo. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que Deus, Ele quer que nós tenhamos um propósito definido daquilo que nós cremos que Ele tem para nós e apresentá-lo diante da sua presença, pedindo que seja feito segundo a sua vontade. E esta pessoa, querido, que teve a sua vida ceifada, era um servo de Deus, que outrora estivera na presença de Deus, mas que abandonou a casa de Deus. Aí nós entendemos, por isso que Deus mostrou aquele algo dentro da igreja. Por quê? Porque era parente de alguém da igreja. Então Deus, queridos, Ele quer que nós tenhamos propósito, mas propósito de permanecer. Saul, ele não conseguiu permanecer firme na presença de Deus. E a Bíblia nos dá vários relatos que quando eu e você, a igreja do Senhor, nós não conseguimos permanecer firme no propósito de Deus, há alguém lá fora que vai nos tentar arrancar da presença. Então, querido, nós aprendemos que nós temos que tomar cuidado, porque Deus quer ungir a cada um com um propósito, mas nós temos que permanecer naquele propósito. A Bíblia nos diz que Deus te deu uma capacidade dentro de você que te dá a condição de você decidir pelo sim ou pelo não. Deus não obriga eu a servir, Deus não te obriga a servir, mas se eu estou no caminho, eu devo servir com propósito. Se você está no caminho, você deve servir com propósito, para que a unção de Deus na sua vida ela tenha com propósito. Aleluia. Queridos, Deus unge a cada um dos seus filhos, a cada uma das suas vidas com um propósito. Jessé trouxe todos os seus filhos, menos o mais novo Davi, porque não entendeu o propósito. Deus tem um propósito para a minha, para a tua, para a nossa vida. É necessário que nós perguntamos, Pai, qual que é o propósito? Pai, qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? O propósito de Deus era restaurar a vida daquele povo através de um rei. Nós sabemos que Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Ele era tido como o menor da casa. Só que quando nós olhamos, queridos, para a ótica divina, Deus não olha, já disse aqui anteriormente, que Deus não olha como o homem olha. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Deus via no coração de Davi um servo, um rei, um adorador, um homem de propósito, um homem que ele podia olhar e dizer, este é um servo que eu posso dizer que ele tem o coração segundo o meu coração. Homens e mulheres ungidos com propósito, eles têm que ter um coração segundo o coração de Deus. Porque quando vierem as pauladas, eles têm que ter um coração para amar. Quando vierem as pedradas, eles têm que ter um coração disposto a perdoar. Quem tem um coração segundo o coração de Deus, ama como Deus ama, adora como Deus quer que seja adorado, ama como Deus quer que homem de propósito, ele não se abala diante das adversidades. Homem com propósito, ele não se abala diante da fúria da adversidade. Aleluia, Jesus. Eu pergunto para a igreja do Senhor neste momento, qual que é o propósito que você tem apresentado diante do Senhor? E que propósito você quer seguir diante deste Deus? Irmão José, mas eu não sei, eu digo para você que quando Deus chama para um propósito, Deus faz algo interessante. O que é que Deus faz, irmão José? Deus unge. Como é que Deus unge? Antigamente, nós sabemos
Todo homem, portanto, era ungido por Deus para um propósito. Até os utensílios que eram usados na casa de Deus no Velho Testamento eram ungidos para aquele fim. Para que através daquela unção específica, aquele homem ou aquele objeto viesse se tornar propriedade exclusiva do Senhor. Quando eu e você somos ungidos, nós passamos a ser agora propriedade exclusiva do Senhor. Davi, a partir da sua unção, queridos, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apossou sobre ele. Se você tem a certeza de que você é ungido, o Espírito de Deus está em ti para realizar um propósito determinado por Deus. Nós entendemos, querido, que diante de toda a situação que nós enfrentamos, se nós formos ungidos com um propósito, enfrentaremos e venceremos qualquer que seja a situação. Quando Davi foi ungido, ele passou agora a ser o quê? Discriminado pelos seus irmãos. Não é à toa que eu e você, como igreja do Senhor, quando deixamos pai, quando deixamos mãe, quando deixamos os nossos familiares e começamos a servir ao Senhor com propósito, há uma mudança, mesmo que pareça imperceptível dentro da família. Olha, ele mudou, ele não é mais o mesmo, ela não é não querida que você foi ungido com um propósito. Quando você é ungido com um propósito, as coisas mudam, você é transformado. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, e vamos caminhando, e vamos cada dia mais parecendo com Cristo, parecendo no falar, parecendo no agir, parecendo no viver, parecendo em todos os aspectos. Nós somos mudados por causa daquela unção com propósito. E agora, queridos, após a unção, nós passamos a ter um significado importante para Deus. Todo homem de Deus que era ungido, rei ou sacerdote, ele tinha um diferencial. Ele não podia se contaminar. Quando vinha falecer alguém da família, ele não podia tocar naquele algo. Nós vemos isso na vida de Sansão. Todo homem nasceu que ele era ungido por Deus com um propósito, ele não podia tocar em coisas que não tinham um propósito definido para Deus. Muitas das vezes, aquela unção para o propósito que Deus nos ungiu não é evidenciada. Porque muitas das vezes nós começamos a buscar em outros lugares, sendo que a unção de Deus ela está em nós para aquele algo específico. Quando eu e você aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus nos ungiu com o seu Espírito. Então você hoje é ungido, você é ungida para este propósito. Então você não pode buscar outros caminhos fora daquele propósito. A Bíblia vai dizer que Saul depois perdeu a sua vida porque menosprezou a unção com aquele propósito. A Bíblia vai dizer, meus irmãos queridos, que o rei Acabe, ele perdeu a sua vida porque ele menosprezou o propósito. A unção de Deus com propósito em nossas vidas, ela precisa ser valorizada. Queridos, na dor, valorize a unção de Deus. Na alegria, valorize a unção de Deus. Na dificuldade, valorize a unção de Deus. Na luta, continue valorizando a unção de Deus. Porque essa unção é que te vai levar além. A Bíblia vai nos dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. Querido, você quer fazer? Eu quero fazer. Se nós queremos estar dentro do propósito
do Senhor que é de procedência maligna. Mas não se engane, quando recebemos o propósito de Deus através da unção, começa a acontecer algumas coisas. Humilhação na família. Ele abre 1 Samuel capítulo de número 17, verso de número 28. Davi, após a sua unção com esse propósito para a obra de Deus, que ele ia ser rei de Israel, ele passa por humilhação dentro da própria casa. Eu acho que Deus está me levando nessa tarde, neste momento, para dizer para alguém: olha, ainda que seja grande a tua humilhação, Deus é aquele que te exalta. A palavra do Senhor diz que Deus levanta o homem no pó e do monturo erro necessitado para fazer assentar-se entre os príncipes do seu povo. Deus te ungiu com um propósito, mas terá muitas das vezes humilhação dentro da tua casa. Mas você foi ungido com um propósito. Você foi ungido para um propósito. Segunda coisa, enfrentamos muitas das vezes a incredulidade. Muitas das vezes temos que enfrentar a incredulidade de alguém que não acredita que você foi ungido com um propósito. Aí você olha para dentro de você e você vê que não era para você estar aqui. Mas você lembra que por este propósito que Deus se ungiu, te deu capacidade de você estar aqui. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para lá, você olha para trás, e você percebe, querido, querida, ungidas e ungido do Senhor, que havia alguém melhor e maior e mais inteligente e mais sábio do que você, mas não estão mais aqui. E você está, porque Deus tem propósito, propósito de bênção, propósito de vitória, propósito de graça. Deus é aquele que cuida de você, porque Ele ungiu você com um propósito. Aleluia. Você é ungido com um propósito. Propósito para vencer, propósito para ir firme até o fim, assim como foi Daniel. A Bíblia nos diz, Daniel capítulo de número 12, verso de número 13. O anjo do seu espírito no Senhor dizendo para ele: tu, porém, vai até o fim. Quem é ungido com propósito não pode parar, porque é machucado pela família. Quem é ungido com propósito não pode parar, porque alguém não acredita no seu chamado. Quem é ungido com propósito não pode se incomodar. Você precisa olhar para aquele que é Senhor, autor e consumador da sua fé. O propósito de Deus, querido, Ele tem um valor nas nossas vidas. Esta pessoa que eu citei aqui, ele não honrou o propósito. Ele foi achado lá naquele lugar. Ele foi achado lá porque um dia ele honrou o Senhor. Só que depois, de um dado momento, ele resolveu abandonar o Senhor. Ele menosprezou a unção com um propósito. Deus nos diz neste momento, nesta tarde: não despreze a unção de Deus com um propósito para a tua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que eu esteja vivo para retornar, mas pode ser que não tenha mais tempo de retornar. A unção de Deus, ela é dada com um propósito. Propósito. Para que através deste propósito o nome do Senhor seja glorificado. Saul não honrou o propósito, porque ele queria a glória para ele. Se você observar nos versículos, capítulos e versículos anteriores, somente alguém
com um propósito específico para sacrificar, podia sacrificar. Ele foi e sacrificou sem o seu ordenado. E o Senhor diz através da boca de Samuel que a rebelião, a desobediência, o não honrar o propósito, o desobedecer o propósito, é pior do que pecado de feitiçaria. Muitas das vezes eu e você estamos dentro da casa de Deus, fomos chamados com propósito, chamado para ser adorador, chamado para ser adoradora. Quando recebemos a oportunidade, nós rejeitamos. O Espírito Santo fala dentro de nós: olha, não foi o Paulo que te chamou, não foi a Lúcia que te chamou, não foi a Irene que te chamou, foi eu, teu Deus, que te chamei, porque contigo eu tenho um propósito. Deus querido, tem um propósito com cada um de nós aqui. Propósito para em Cristo nos fazer mais do que vencedor. Propósito para nos fazer em Cristo mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Será que eu e você cremos que Deus tem um propósito sobre nós? Será que eu e você podemos crer que Deus tem um propósito? Muitas das vezes esse propósito ele é colocado de lado, porque nós rejeitamos. Mas se tem alguém aqui nessa tarde que deixou de lado esse propósito e quer dizer: Senhor, eu quero de volta estar dentro do teu propósito novamente. A Bíblia nos diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Aquele que abandonou, aquela que abandonou, se ele se voltar para o Senhor, o propósito está de pé. O propósito está de pé. O propósito está de pé. Aquele filho que abandonou a casa do pai, o propósito do pai para ele é que ele fosse uma bênção. É que ele fosse uma bênção no lar, na sua casa. Ele rejeitou aquele propósito e foi embora. A Bíblia nos diz que ele gastou tudo. Gastou todo aquele recurso que foi dado por Deus para um propósito definido. E agora, quando ele está numa situação difícil, ele olha e diz: olha, pequei contra o céu e contra o meu pai. Vou voltar, vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que aquele filho, lembrando o propósito que o pai tinha determinado sobre ele, e teve a humildade de voltar. Ele voltou sem nada, todo rasgado, todo machucado, todo maltrapilho, sem força, sem vigor, sarado, sem nada. Mas ele voltou porque ele cria no propósito. Ele cria no propósito, querido. Se você voltar, o propósito está de pé. Se você voltar, o propósito está de pé. Porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não cumpriria, falaria e não determinaria. Ele que te levantou, ele que me levantou para um propósito. E este propósito você só consegue manter se a unção que foi dada pelo Rei, pelo Espírito Santo, estiver sobre a sua vida.
Aleluia. O propósito está de pé. Irmão José, mas que propósito? O propósito é o seguinte: você já recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador, sim. O propósito é o seguinte: agora é permanecer na casa, permanecer na casa, permanecer na casa. Alguém te chamando para a floresta, alguém te chamando para. Não diga para ele: olha, o meu propósito é na casa. Na casa tem adoração, na casa tem vinho, na casa tem pão, na casa tem abraço, na casa tem alegria, na casa tem paz, harmonia e o sol dos céus. Aleluia. Deus, queridos, nessa tarde nos chama para o propósito de permanecer com a unção que foi dada no início. Deus me chama, Deus te chama para permanecer no propósito. Propósito na sua adoração, propósito na sua comunhão. Está desempregado, mas continue no propósito. Está sofrendo dificuldade em casa, no trabalho, continue no propósito. Está passando por um momento difícil, mas fique no propósito. A vida de Davi, queridos, é verdade. Ele tinha um coração que foi segundo o coração de Deus. Houve momentos de retomada, houve momentos de dificuldade, houve momentos de dor, assim como eu e você passamos por momentos de dificuldade, por momentos de dor. Mas ele tinha uma vida de propósito. Houve um momento na vida dele que a coisa ficou tão feia, que ele estava no vale, e ele olhou para o lote e disse: olha, estou aqui nesse vale. De onde me virá o meu socorro? Dentro do coração ele lembrou, porque ele tem a unção do propósito. E algo disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro, meu querido, o teu socorro, minha querida, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, ele é que te guarda, ele te ajudará. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, o Senhor é o teu socorro, bem presente na angústia. Porque você é um homem e uma mulher de propósito. Queridos, a palavra de Deus para mim, para a tua vida, nessa tarde mantenha uma vida de propósito, rapaz. Mantenha uma vida de propósito, meu irmão. Virão suas dificuldades. Ele diz na palavra: glória, filhos, eu vou para o Pai. É verdade que neste mundo vocês terão aflições, mas tenham como eu venci o mundo. Mas não te deixarei, não te desampararei. A Bíblia nos diz que ele foi, mas enviou o seu Espírito Santo, que te ajuda, que te sustenta, que te guia no propósito, para que você não venha desistir, mas vá até o fim. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é bem verdade. Eu vou dizer aqui pelo Espírito de Deus. Há pessoas aqui que têm vontade já de desistir. Eu vou parar com esse propósito. Lá em casa está difícil. Eu não estou conseguindo, eu vou deixar esse propósito. Querido, o ser humano não deixa o propósito, porque nessa batalha não tereis que pelejar. Olha aí, e tereis o livramento do Senhor. Olha aí, e tereis o livramento do Senhor. Eu já disse anteriormente, houve pessoas melhores do que o melhor do que você.
que parou na caminhada, que não está mais servindo ao Senhor nesse propósito, você deu uma parada por conta de algumas situações. Tem alguém nessa tarde que está parado nos caminhos do Senhor? Tem alguém que está parado? O amado quer reconciliar com o Senhor, voltar nesse propósito. E nós vamos orar pela tua vida. E aquilo que Deus determinou vai se cumprir, porque Ele não é homem para que grandes propostas falaram para o irmão, mas só que foram anuladas, porque não era Deus que falou, era o homem que falou. Mas a partir do momento que Deus te falar, filho, eu vou cuidar de você, Deus cuida de você. A partir do momento que Deus é filho, eu vou cuidar de você, da sua casa. Deus cuida. Deus cuida, querido. Vem aqui, por gentileza, nessa tarde. Vamos orar por você, pela sua vida. Aleluia. Vem mais alguém que precisa de oração. Vamos orar, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor nessa tarde, pela vida deste amado que volta aqui na presença do Senhor. Aplauda o Senhor nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias, 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 glórias. A palavra de Deus nessa tarde é: não desista do propósito. Irmãos, é porque o propósito é o seguinte: você continuar na presença até o fim. É continuar na presença até o fim. E você, filha, você quer vir receber uma oração da parte de Deus? Vem, não deixe de ser o propósito, não. Aleluia. Ele precisa de alguém para ajudar ele a pagar as contas também. Aleluia. Venha em nome de Jesus. Aleluia. O recado de Deus para cada um de nós nessa parte é: não desista do propósito. Aconteça o que acontecer, esteja no propósito. Aconteça o que acontecer, não desista do propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, antes de nós finalizarmos com oração, eu quero nessa tarde orar pelo nosso amado, pela sua digníssima esposa. Isso. Tem filhos? Oh, glória. Então o propósito vai ser maior da parte de Deus. Aleluia. Está empregado, está desempregado? Deus tem propósito. Nós temos reuniões aqui todas as terças, todas as quintas, sábados e domingos. Vocês estão já diante de um convidado. Vamos orar, pedir que Deus mude a situação de vocês. E vocês já podem retomar esse propósito. E vocês vão ver que coisas grandes Deus vai fazer. Se Deus não fizer coisas grandes na vida de vocês, Deus não opera nessa casa. Glória! Mas se quiser, eu prego. Ele mora aqui em Hortolândia. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de propósito, permite Paulo lá. Deus é Deus de propósito. Como é que você chama do quê? Falou? Você não querido? Cristiano. Cleiton. E Luciano. Vamos orar então por vocês, que Deus vai fazer algo maravilhoso. Vocês estão afastados disso? Vamos reconciliar com o Senhor nessa tarde? Amém? Ou no propósito. Querido irmão Cleiton, vamos orar ao Senhor. Você repete comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu entendi a tua palavra ministrada. Senhor, me ajude a retomar o propósito. Querido Pai, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Senhor, retoma, reescreve o meu nome no teu livro. Senhor, me ajude a andar com a minha esposa, com a minha casa, neste propósito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que eles aplaudam Jesus pela vida deles. Vamos orar agradecendo nessa tarde. Eu vou convidar neste momento o amado presbítero irmão Paulo para fazer essa oração a Deus. Aleluia. E o nosso amado irmão, você se compromete em
levar o currículo dele terça-feira. Eu levo, Amanhã é quinta, né? eu levo. Amanhã você vai pegar o currículo dele e você vai levar esse currículo. Vai dizer, olha, o propósito é que ele vai trabalhar comigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Presente com a vela, a Deus, oração, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, né? Bênção. O Velho Testamento já aponta 3 pontos importantes: a unção, rei, sacerdote, profeta. O Novo Testamento, a dispensação é para todos nós. Quem te trouxe aqui hoje foi ele, foi a presença do Espírito Santo de Deus que atua, trabalha no nosso coração. E o Pai só tem coisas boas para dar para os filhos. É que nós, como filhos, somos ruimzinhos, não trabalhar com mas o Pai já tem porta aberta da salvação, porta de bênção, de transformação e de renovo para nossas vidas em todo, em nome de Jesus. Excelso Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, essa dádiva divina que nesta tarde o Senhor tem, Senhor, trabalhado em meu coração do Teu Filho. O Teu Espírito, Senhor, tem compungido essa vida para essa chegada em a sua casa. Ele tem adentrado, ó Senhor, por entre essas portas, com o seu coração pesaroso, explodindo situações que ciranda que permeiam a sua vida. Mas Tu és, ó Deus Pai, poderoso para adentrar em todas as áreas que nós carecemos, almejamos desenvolver a nossa vida. Entra, Senhor, com as esferas espirituais, Senhor, quebrando todos os laços, todos os vínculos empregatícios do maligno, toda seta, Senhor, possa jogar por terra. Pai, complementa com as materiais, que ele possa voltar para o seu lado, Pai, crendo, ó Deus, que Tu às vezes que abre porta, aonde não há porta, ó Senhor. Tranquiliza, estilos o coração do Teu filho, como o coração da Tua filha, que tem orado, que tem clamado, que tem chorado, que tem buscado para a Tua presença, Senhor, nesta tarde, o Teu Espírito Santo tem compungido os corações da Tua filha para junto com Teu esposo estar, Deus, em sua casa. Pai, continua abençoando a sua igreja, vida do nosso irmão, Senhor, do Teu filho, Teu servo, como todas nós, no ciclo de orações que faz presente para essa tarde. Continua abençoando os filhos que estão conosco do outro lado na rede, visitando o seu lar, a sua casa, Deus e a sua família. Bem, sabemos que Tu vais poder ajudar a fazer muito mais do que nós pensamos, ó Pai, que imaginamos, e nós precisamos a bênção, Senhor, sobre todas essas vidas e essas almas, Pai, que o Senhor possa ir embora com o seu lar para a sua casa, ou juntamente com ele, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa colocar no seu coração o desejo para estar diante da Tua presença, pois a unção ela está pairando por nossa vida, despochando o nosso ser. Nós vamos ir pelo toda a vida, ser como nós nos guia, nos conduza a ser pela vereda da justiça, Pai. É o que nós pedimos a Ti, nos profetas e agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, meus queridos, estendamos nas nossas mãos para as bênçãos, né? Que Deus abençoe a igreja do Senhor nessa tarde. Depois nosso irmão Leve passa o endereço para ela, tá bom? A igreja do Senhor vai lá visitar vocês, tá bom? Estendamos nossas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos para sempre, permaneça, digamos todos, amém.